Amen. I'm so glad to be. Amém. É muito bom estar aqui com vocês todos e com as maravilhas da tecnologia. Eu falo com vocês desde Jerusalém, em Israel, e o Marty falou do centro dos Estados Unidos, em Dallas, Texas. Não é incrível isso? E eu estou muito contente de poder estar aqui com vocês. Eu amei estar no Brasil, já fui várias vezes, ministrando em São Paulo, Belo Horizonte, e especialmente me alegra muito estar com todos vocês aqui nesse seminário hoje. Sou parte do movimento judaico-messiânico há um pouquinho acima, mais de 50 anos. Eu cheguei bem no comecinho, mais de 50 anos atrás, e eu quero compartilhar um pouquinho a respeito disso, porque a minha história, ela é, em grande parte, a história do movimento judaico-messiânico. Mas eu vou começar antes disso, antes de entrar nisso, voltando bastante lá na Reforma. A Reforma é um movimento de volta para as Escrituras, de volta para a Bíblia, e muitos no Reforma, Lutero, Calvino, aceitavam a teologia da substituição, mas muitos estudavam a Bíblia no tempo da Reforma, especialmente nos anos 1600, por aí, começaram a ver e a ensinar que Israel, a nação judaica, ela ainda era eleita por Deus, e Deus tinha um destino para eles, serem enxertados de volta à sua oliveira. E nós não temos tempo para falar todos os escritores daquela época, nos anos 1600, mas havia muitos, eram uma minoria, mas eram muito importantes. E eles começaram a influenciar as pessoas no movimento piedoso dos luteranos, na Alemanha, na Escandinávia, e começaram a influenciar também os anglicanos depois disso, os moravianos e os metodistas. E o consenso gerado e que cresceu nos anos 1900 é que os judeus deveriam ser restaurados à sua terra e voltariam à terra de Israel. Eles aceitariam a Yeshua, assim como diz em Romanos 11:15, qual será a aceitação deles, senão vida dos mortos? E essa história, esse histórico de ensino na restauração ao povo judeu à sua terra e aceitar a Yeshua é conhecido como restauracionismo. E há livros escritos sobre isso. Eu tenho um livreto falando que se chama Paixão por Israel, que não está em português ainda, mas se você ler em inglês você pode ler, e temos livros escritos por outros judeus. E a ideia dessa restauração de Israel não incluía tanto a ideia da restauração do povo judeu à sua fé, pela qual manteriam a sua identidade judaica e então podiam viver como judeus quando viessem a crer em Yeshua. E a minha história é uma história parecida com essa, porque quando eu tinha 12 anos e meio, eu aceitei a Yeshua como meu Senhor e meu Salvador, e eu fiz parte de uma igreja e as pessoas estavam felizes por eu ser um judeu jovem aceitando a Jesus, eu estava ativo na igreja, mas nunca ninguém me disse que eu deveria manter a minha identidade judia. Algumas pessoas falaram, eu devia ir a ser um missionário judeu aos judeus, mas a ideia de continuar a viver uma vida judaica era considerada errada em geral, seria reedificar os muros e confundindo graça com lei, e os que viviam nos primórdios desse movimento judaico-messiânico 50 anos atrás, nos lembramos de ser atacados pela falsa teologia em relação à graça e ao muro de divisão, à parede de divisão e coisas assim. Alguns, historicamente, foram muito importantes, e eu preciso falar pelo menos de dois, que realmente acreditavam em continuar se identificando como judeus depois de vir à fé, e ainda crer em iniciar congregações messiânicas. Um deles foi o Yosef Rabinovitz, que em Moldávia,
perto da Ucrânia, perto da Rússia, e ele teve a primeira sinagoga moderna judaico-messiânica no fim dos 1900. E um escritor que escreveu uma biografia incrível, um homem da Finlândia, o chamou de o Herzl do judaísmo messiânico, porque ele chamava para isso, né? E havia um secretário-geral das alianças internacionais, que é o Mark John Levy, que era um anglicano, e ele dizia assim: nós deveríamos criar igrejas hebraicas, messiânicas, judaicas, onde eles vivem e se identificam como judeus, e, portanto, não estariam abandonando o seu próprio povo ou traindo o seu próprio povo, mas continuariam sendo parte ainda dos eleitos, da eleição do povo judeu. E então estava eu aqui, avançando para ser ordenado na igreja presbiteriana, e eu não sei se há muitos presbiterianos no Brasil, eu sei que há alguns, certamente não são um grande movimento, mas eu me avançava para ser um coordenador, eu era evangélico, mas o meu pai espiritual disse que era uma ideia maravilhosa que eu pastoreasse o que era conhecida como uma igreja hebraico-cristã em Chicago. E então, eu não sabia o que pensar a respeito disso, não havia pensado nisso. Mas se eu fizesse isso, porque a igreja, ela era relacionada a presbiterianos, eu podia ser um pastor, e aí eu podia pular um ano pular um ano na faculdade lá, e aí eu podia ter uma igreja normal presbiteriana, que era a visão que eu tinha para a minha vida. Eu era um professor, eu era mestre de teologia e filosofia, e eu queria ser um pastor. E então eu aceitei o chamado para essa congregação, e tinha os anciãos, com quem ainda tenho contato, com alguns deles 50 anos depois, e eu pensava que os judeus deveriam identificar-se como judeus messiânicos, não como cristãos, e que eles deveriam continuar vivendo uma vida judaica, adorar no Shabat, cantar canções judaico-messiânicas, que estavam ainda sendo escritas, as primeiras, né? E naquela época, só 3 congregações messiânicas havia conhecidas na América do Norte, uma na Filadélfia, uma em Cincinnati e outra em Los Angeles. Uma era uma Assembleia de Deus pentecostal, a outra era presbiteriana e a outra era independente, com raízes batistas. E, bem, eu não sabia o que pensar a respeito disso, e então eu disse aos anciãos: olha, eu preciso estudar essa questão. E eu passei 1 ano e meio estudando essa questão da identidade judaica em Jesus, e minhas conclusões foram: uau! Eu descobri que tanto do estudo bíblico e também do estudo das disciplinas dos estudiosos no mundo, dos estudiosos da igreja primitiva, é que há uma disciplina de estudo, muitas pessoas estudam isso, e eu descobri que, primeiro, os estudiosos do cristianismo da igreja primitiva, quase que unanimemente, os apóstolos continuavam a viver e identificar-se como judeus e esperavam que os seus seguidores judeus de Jesus fizessem o mesmo. Que coisa mais espetacular! E isso incluía os católicos, os batistas, os metodistas, anglicanos, todos concordavam em outras coisas, mas concordavam nisso. E comecei a estudar as escrituras, mas especialmente o livro de Romanos e o livro de Atos, porque no livro de Atos estava muito claro que o apóstolo Paulo continuou a se identificar e viver como judeu. Ele dizia isso, ele dizia que era leal ao seu, né, em Atos 21, pediram para ele fazer por meio de um sacrifício, ele continuou a sua identidade com a sua própria vida. E depois cheguei em Romanos 11 e foi impressionante. A igreja que começou a crer no destino de Israel sendo salvo, olhou para isso como se fosse o fim da era, em tempos de grandes tribulações e guerras. Por meio do testemunho da igreja, a nação judaica se voltaria finalmente para Yeshua.
Isso está lá no Catequismo da Igreja Católica, parágrafo 674, que é uma coisa incrível ler esse parágrafo. Eu gostaria de encorajar a todos que viessem a ler, mas o que não foi, o que não veio, não apareceu no Catequismo do ensino de Paulo é que em Romanos 11, Paulo vê a chegada de Israel à fé por meio de um testemunho unificado de crentes judeus e gentios das nações. E Paulo representa a si mesmo como um crente judeu, e ele representa os crentes judeus como o remanescente de Israel, não como o remanescente do então, que saíram de Israel, ou prévio, mas não, o remanescente de Israel, em Romanos 11, 5. E em Romanos 11, 16, ele diz assim, que os judeus cristãos, os que creem em Jesus, são a primícia da massa, são as primícias que são santificadas e que santificam o restante dos que vêm. Eles não saem da sua nação para entrar no cristianismo com os judeus, eles ainda são parte da sua própria nação, e como parte da sua nação, como primícias, eles transformam o restante em purificado. E esse testemunho unificado dos judeus messiânicos que continuam a ser leais e a viverem como judeus e testemunham como cristãos de todas as nações, juntos eles fazem com que provocam o ciúme para que os judeus possam abraçar a Jesus. E se isso acontecesse, seria a ressurreição dos mortos, seria a vida dentre os mortos na segunda vinda de Jesus. Mas, se eles precisam ser salvos, precisa haver um movimento de judeus e que creem em Jesus e que se identificam como judeus e entram em parceria com o restante da igreja, um novo homem, como judeus e gentios, juntos, os judeus apresentam um testemunho judeu a Israel, judeus para os judeus, e os gentios apresentam um testemunho gentílico daqueles que amam e apreciam Israel pelos benefícios que receberam desde o povo judeu que trouxe o evangelho para o mundo. E essa conclusão de que nós precisamos encorajar os judeus a permanecerem leais e viverem como judeus, de fato, essa conclusão foi muito espetacular para mim, porque mudou a direção da minha vida, eu queria me entregar por isso. E então nós nos tornamos a 4ª congregação na América do Norte a entrarem nessa visão, junto com a Beth Machia em Washington, que depois eu pastoreei. Nós ficamos os dois ali pelo 4º lugar. E então nós pregamos isso à nossa congregação, perdi muitas pessoas, judeus também, que não queriam viver a vida judaica, e começamos a crescer, e aí nós vimos algo que não esperávamos, e isso foi que essa ideia decolou. E eu disse para a minha congregação, em 1974, que, olha, eu espero que nós possamos plantar uma congregação judaico-messiânica em cada cidade da América do Norte. Havia uma congregação judaico-messiânica em Jaffa, em Israel, pastoreada por um homem incrível, que veio nos visitar e nos encorajar nisso, mas nós dizemos que queríamos ter uma em cada cidade principal na América, e de repente, em 1990, nós tínhamos 21 congregações. Mas eu ainda não sabia de tudo o que estava acontecendo e que muitos judeus haviam vindo a crer em Jesus por meio do movimento de Jesus na América do Norte. E milhares de judeus que vieram à fé, muitos deles foram inspirados à identidade judaica depois da Guerra dos 6 Dias, em que as nações árabes, em que houve a reunificação do povo judeu à sua terra e Jerusalém à sua terra. E nessa guerra em que, de forma milagrosa, Israel venceu em meio ao cerco de todas aquelas nações, a segunda vez desde 1948, né? Então, muitos queriam ser leais e parte do nosso povo, muitos judeus, vieram à fé nesse movimento do mover de Jesus. Jesus Movement chama em inglês, né?
E muitos plantaram, depois disso houve o plantio de muitas congregações judaico-messiânicas. Então, em vez de plantar, em vez de 21 em 1990, nós acabamos tendo 21 congregações em 1979, eu perdi o número agora, era mais que isso. E nós começamos uma união de congregações judaico-messiânicas, e 19 dessas congregações entraram nessa união, nessa aliança e a aliança judaico-messiânica também mudou e entrou nessa identidade messiânica, mudando, ou judaico-messiânica, mudando o nome, e entraram numa aliança internacional, e eles também mudaram um monte de aliança, gente que foi mudando de nome, porque eles foram entrando na visão, foram entrando nessa visão. Então, em 1990, 95, nós não tínhamos 21 congregações, nós tínhamos 200. Uau! Isso não foi esperado, foi totalmente inesperado, foi realmente um mover de Deus. E nessa ideia judaico-messiânica, ela decolou também na União Soviética, quando Jonathan Bernis decidiu fazer uns festivais de música, e depois em Moscou, e Odessa, na Ucrânia, e depois muitas outras cidades, e dezenas de milhares de judeus proclamavam a fé, e as congregações judaico-messiânicas foram plantadas em todas essas cidades no mundo em que havia judeus, a maior delas, 1.600 pessoas em Kiev, na Ucrânia. Mas há muitos outros ministérios importantes que foram plantados também naquela época, como os judeus por Jesus também foram envolvidos, havia muitos outros, mas esses são os maiores, e onde estamos em unidade com essas pessoas. E depois, em 1990, nessa década, nós começamos a ver as congregações judaico-messiânicas crescendo em Israel, e uma boa parte de crescimento aqui em Israel veio do movimento de aliados russos para Israel, depois da queda da União Soviética. Então, um grande crescimento de número de judeus messiânicos é de judeus russos. A nossa congregação em Tel Aviv, em Jerusalém, não são russas, mas a maioria das outras congregações são. Então, isso é algo que está se desenvolvendo de formas incríveis. Nós estamos vendo na América do Sul, na África do Sul, na Europa, o movimento judaico-messiânico está crescendo, mas o mais claro entendimento é essa declaração: os judeus que veem a fé em Jesus, em Yeshua, devem continuar se identificando com o seu judaísmo, sendo parte do seu próprio povo. E depois nós diríamos que devem entrar em parceria com o restante da igreja pela salvação de Israel. Porque o movimento judaico-messiânico, primariamente, a sua maior paixão, eu ouvi as irmãs falando da igreja judaica, os que descenderam, sei lá, tenho 2% de judaísmo no meu sangue, será que é suficiente? 50%? Quanto é suficiente? Mas a nossa paixão primária não é recuperar as pessoas em sua linhagem, né? Mas a nossa principal paixão não é ensinar também a raiz judaica da nação, dos judeus, mas embora isso seja importante, mas o mais importante para nós é a salvação do povo judeu. Esse é o nosso essa é a nossa fundamentação, e nós precisamos ter esse alinhamento de judeus e gentios em Cristo para ver a salvação do povo judeu, para que venha também a segunda vinda de Cristo. O nosso compromisso com o segundo não é o preconceito contra o povo judeu, e se importar com eles, mas ele queria ver a segunda vinda do Senhor, e ele viu que o movimento judaico-messiânico era uma parte essencial, e a igreja tinha de estar em unidade, dar respaldo para isso. Então nós terminamos com o texto impressionante em Romanos 11, onde ele fala assim: estou falando com vocês como gentios, eu magnifico o meu ministério, eu, judeu. Se eu, como judeu, posso provocar o ciúme aos meus, quem sabe eu posso salvar alguns deles. Por que quero ver alguns salvos? Porque precisa ter alguns salvos antes de você ouvir todos salvos. E se a rejeição deles
leva à reconciliação do mundo, então qual será a sua aceitação, senão vida dos mortos? E esse é um pouquinho da teologia, um pouquinho da história, e eu tenho vivido essa história há mais de 50 anos.